Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência, conta com a participação dos pesquisadores da UniOeste, o Emanuel Zulo Godinho e a Bel Alves de Souza, que irão falar sobre energias renováveis. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios recebo o Emanuel e o Abel para falar sobre energias renováveis. Muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa, é um prazer recebê-los. A gente sempre fica muito contente, com a participação de pessoas externas que trazem assuntos diversos e um assunto tão importante quanto é energias renováveis. Para quem está em casa entender, o que seria essa energia renovável? Olá, a todos. Eu primeiramente quero agradecer o convite. É uma satisfação enorme para nós estarmos aqui. Falta em nome do meu colega aqui. Bom, inicialmente, para entendermos o que é energia renovável, nós pensemos desde lá na antiguidade, o homem sempre fez uso de energia. Então, inicialmente, tínhamos lá a energia de forma braçal, onde o ser humano ele utilizava algumas ferramentas simples para proteção e para sobrevivência, caça. Com o passar do tempo, o ser humano ele teve a necessidade de viver em comunidades e a vivência em comunidade ela dividiu suas tarefas, e desde então teve a necessidade do emprego de energia. Nós precisamos de matéria-prima e precisamos de energia, além, faz essa ligação aí, a parte profissional. Então, começou-se, os produtos eram todos manufaturados, não tinha uma linha de produção, e com o desenvolvimento houve a necessidade de termos uma produção em linha. Então, vieram as revoluções industriais, onde o ser humano ele não tinha apenas a necessidade de produzir para si só, mas as comunidades, para elas se desenvolverem, elas precisavam fazer comércio com outras comunidades, assim, cada um tinha sua especialidade e acabava trocando os materiais. Nós temos isso hoje e com isso tudo houve a necessidade de emprego de muita matéria-prima e muita energia. As primeiras máquinas elas eram basicamente aí, depois da Revolução Industrial, elas eram a carvão, movida a vapor, onde colocava-se carvão de origem vegetal ou mineral em uma fornalha e nós tínhamos aí geração de vapor e esse vapor gerava uma turbina que tínhamos então condição de gerar tanto energia elétrica quanto gerar energia mecânica. Só que desde a antiguidade nós estamos passando aí por um período de constante desenvolvimento. E até hoje, o que nós fazemos hoje, que faremos amanhã, é procurar alternativas que nos faça termos uma matriz energética mais diversificada. Nós não podemos ter apenas um tipo de combustível, Então, a energia renovável não é um assunto de hoje, ela é uma energia que teve início desde os tempos aí que começou a desenvolver a máquina a vapor, porque não posso utilizar apenas a lenha, não é a forma mais nobre de energia, utilizar o vapor. Então, quando desenvolveram os motores de combustão interna, o próprio motor a diesel, que onde hoje utiliza diesel, primeiramente ele foi projetado para utilizar biodiesel. Era um óleo de amendoim, e esse óleo de amendoim ele era processado na época, porém, com o uso do petróleo, onde a logística foi facilitada
e tinha uma questão também de lobby, né, dessa indústria, acabou se deixando a energia renovável de lado. No caso, a energia renovável, nós entendemos que é a energia da biomassa. Eu já explico o que é biomassa. Porém, em 1974, nós tivemos uma crise do petróleo, onde, por motivos de guerra, países árabes que eram contra Israel na época, eles fizeram um embargo para países que eram do lado de Israel. Nesse contexto, potências como Estados Unidos, Portugal e outras, elas acabaram ficando impactadas com isso, né? Como é que elas iam ter um crescimento e participar, inclusive, da guerra, né? Que foi uma estratégia muito interessante. Se eu não tenho combustível, eu não consigo lutar na guerra, né? Sim. Então, naquela época, o petróleo de $3 para esses países ele foi elevado para $12 na época, né? Então foi um aumento grande e também dificultou-se Espero que a gente não vá para o mesmo caminho, porque olha, o combustível está subindo, né? Exatamente. E com esse embargo aí, pensou-se, poxa, eu necessito desenvolver energia, né? Não posso ficar baseado apenas em combustível fóssil. E a energia renovável, nós entendemos ela assim, ela tem autores, né, científicos aí, que dizem que é aquela energia que se renova aí no nosso ciclo de vida, né? Alguns dizem 100 anos, outros dizem menos, outros dizem 15 anos. E energia renovável é toda aquela energia que no nosso período, no ciclo de vida, nós conseguimos obter da mesma fonte, né? Sem gerar prejuízo aí para o meio ambiente. No caso da energia renovável, ela vem basicamente da biomassa. O que é biomassa? Eu tenho energia solar, né? E essa energia solar, ela acaba sendo a nossa base do ecossistema, né? Que nós temos. A energia do sol, através de seres clorofilados, né? Onde nós temos, no caso, plantas, né? E alguns micro-organismos, ela pega essa energia solar e armazena na sua estrutura em forma de biomassa, ou seja, em forma de vegetal, que dá origem à lenha, que dá origem aos vegetais, à comida. Nós nos alimentamos de vegetais, os animais também. E assim, através da biomassa, nós podemos ter energias como a gaseificação, onde a biomassa ela é colocada em um reator, e esse reator, com a pressão constante e um ambiente interno propício, gera um gás que é combustível, né? Temos também biogás, onde resíduos são colocados dentro de um reator também e produz, aí, através de bactérias anaeróbias, o biogás. Temos energia solar, energia eólica. Bioetanol também. Que, principalmente da biomassa da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar colhe, passa na moenda, né? Produziu o etanol. Aquela massa que sobra ia ficar muitas pilhas de restos de cana. Agora não, agora você tem o etanol de segunda geração, que é o quê? Pegar aquela própria massa, levar para uma outra estrutura, você reaproveitar e produzir etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é o mesmo etanol de primeira geração. O rendimento dele? O rendimento é o mesmo, por causa que são características específicas do governo, que ele exige que produz. Então você vai estar diminuindo, e o que sobra dele, as usinas estão usando para queima, para energia própria interna. Então, quer dizer, é um ciclo que se faz dentro de uma própria usina, ou de uma empresa, ou de uma casa, ou de um sítio, que quando você tem os suínos, você pode usar para produzir biogás, energia, você pode deixar para a companhia de energia do Estado, e essa você pode repor depois. Então, assim, existem várias situações que hoje a energia renovável está se destacando no mercado, né? É excelente, né? Porque eu acho que tem que ter pesquisa dentro dessa área mesmo, porque cada vez mais, como você mesmo mencionou, desde a antiguidade, sempre nós vamos precisar ter energia para poder fazer as nossas atividades, para ter qualidade de vida tem que ter energia, porque o dia que falta energia em casa é um caos, né? Hoje a gente está acostumado, né, a ter o ar-condicionado, a utilizar um eletrodoméstico. Exato. E cada vez mais emprega-se automação. E automação em nossas casas,
em nossos automóveis exige mais energia, né? Então, é um processo de constante aprimoramento. Mas eu acho que o mais importante claro, né? Todo progresso tem seus benefícios, seus malefícios, né? Mas o progresso, se você souber trabalhar com o progresso, com a energia renovável hoje, só que assim, tem um ponto que nós, da pesquisa, nós vemos que, infelizmente, a gente está tendo muito pouco investimento nessa área, muito pouco. Então, como tem pouco investimento, nós não estamos conseguindo mais patentear nada, não estamos conseguindo desenvolver materiais novos para que o governo possa fazer. O que está acontecendo hoje, que hoje as multinacionais ou até próprias empresas nacionais estão criando seu departamento de pesquisa para conseguir fazer isso aí. Um exemplo clássico, e eu vejo que é bem legal, tem uma empresa que ela gastava muito dinheiro com energia, na faixa de 15 mil por mês, por causa do restaurante e tal. Sim. Ela gastou aproximadamente 700 mil reais e colocou energia solar. Colocaram as placas. Colocaram as placas. Então, hoje, eles estão conversando com o dono, ele falou que vai conseguir pagar em 5 anos. Então, você vê a importância do retorno que ele pode vir, e esse dinheiro que ele está seguro, que ele vai poder depois desfrutar, ele vai poder reinvestir na sua própria empresa e até mesmo nos seus funcionários, né? Mas a pesquisa ela pode auxiliar para que esse custo desse material também seja reduzido. Seja barateado. Porque você veja, colocar as placas e ter o pagamento em 5 anos é uma coisa que não chama tanta atenção da maioria para fazer. Porque é um tempo longo. É um investimento longo, né? É um investimento alto e um tempo longo. E daí, às vezes, prefere continuar, talvez, custeando daquele... modismo, né? Na verdade, a energia renovável, qual a energia renovável mais interessante que nós podemos ter aí? Na verdade, através da pesquisa, a gente desenvolve um estudo, né? Faz simulações para verificar qual é a mais viável. Porque no mundo todo nós temos uma biomassa muito diversificada, né? Porque a biomassa, como eu falei agora há pouco, ela depende basicamente da estrutura vegetal que nós temos, né? E a planta, cada tipo de clima, cada região, nós temos uma planta diferente. E às vezes, nem sempre uma planta que eu utilizo aqui no Brasil... É adaptada aqui, ela não é em outro lugar, né? Isso, nem sempre ela acaba sendo viável a produção de um biocombustível em uma região porque não fora adianta daqui. Se você não tiver matéria-prima também para produzir, Exato. Né? E se a matéria-prima também for de custo elevado, também acaba não sendo inviável, né? É inviável. Exato. Muito interessante a pesquisa que vocês desenvolvem, a gente vai conhecer um pouco mais sobre elas no próximo bloco. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES.
com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. O mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. O Emanuel e o Abel. Estamos falando sobre energias renováveis. A formação de vocês chama atenção. Você, Emanuel, é engenheiro agrônomo. Isso. E você, Abel, é engenheiro Agrícola. Tem diferença? Tem uma diferença. No caso da agronomia, ela é uma área voltada mais para a parte biológica do campo. E no caso do engenheiro agrícola, ele presta mais logística, construção, né? Comparado no nosso contexto aí mais usual, seria um engenheiro civil, só que para o campo, né? Toda a logística agrícola, nós precisamos ter um especialista em máquinas agrícolas, em construções agrícolas, represas, usinas, área de combustíveis também, área também de processamento de produtos, né? Silos, plantadeiras, tratores. Nós precisamos ter um engenheiro mecânico voltado para essa área também. E a engenharia agrícola, ela acaba englobando tudo isso, utilizando conceitos de físicos, da física, conceitos de química, matemática, biológicos também, né? Afinal, para operar uma máquina, eu preciso tanto conhecer de tecnologia quanto do solo, né? E esse engenheiro faz essa linkagem. E como que o profissional, engenheiro agrônomo e engenheiro agrícola, está inserido em programas de mestrado com energias renováveis? Como que a gente vê esse contexto? Assim, no meu caso, que é produção de bioetanol, de capim-elefante, então quando eu falo, porque o pessoal acredita assim, etanol de cana-de-açúcar, né? É o que a gente conhece. Que a gente conhece. Mas todas as plantas produzem açúcares redutores, que a gente chama de glicose, xilose, assim por diante. Ou seja, o capim-elefante é uma matéria que está em abundância no Brasil. Então, assim, o que está acontecendo? Ele é considerado praga? Não, não é. Não é. Tá. E aí, assim, o que a gente está fazendo? Nós estamos trabalhando com essa massa porque nós precisamos, como o Abel disse antes, de biomassa. Então, nós precisamos de estrutura. Então, dessa estrutura, e o capim-elefante, se você olhar a produção do capim-elefante em relação à cana-de-açúcar, o capim-elefante chega a dar 1,7 a mais em produção do que a cana-de-açúcar. Então, nós temos muito mais biomassa. E é essa biomassa que vai se transformar em bioetanol. Claro, os processos são os mesmos para a produção de bioetanol. Você vai ter que incluir uma enzima e tal, né? Para você desestruturar aquele capim para poder fazer a fermentação posterior. Por que da cana não precisa ter uma maior facilidade? Porque a própria cana, ela já tem açúcares redutores internos. Então, o próprio açúcar vai fermentar por si próprio, vai fazer a sua fermentação. Então, você não precisa incluir uma enzima. Agora, no capim-elefante, sim. Hoje, no Brasil, nós temos 4 usinas já trabalhando 100%, 2 na Bahia e 2 no Mato Grosso, com produção de bioetanol de capim-elefante. E rendimento? Rendimento aproximadamente de 80% a 90%, dependendo da situação em relação à cana-de-açúcar. E custo? Então, é aí que vem a diferença. A diferença é que o custo é bem menor do que a cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar você vai ter um trabalho maior para ser feito, você vai ter que controlar pragas, formigas, que é um dos principais pragas e doenças que existem na cana-de-açúcar, e a broca da cana-de-açúcar. O capim-elefante não. É considerado uma praga se você não cuidar. Só que se você fizer só um trabalho de adubação específica, você consegue ter uma produtividade boa. Por quê? Porque o capim-elefante ele é rústico. Eu acho que essa é a palavra mais... E por ser rústico, ele tem maior facilidade de crescimento, ele é uma planta que nós chamamos de C4, Sim. que é uma planta que tem muita fotossíntese, faz muito mais rendimento fotossintético em relação a uma outra planta. Então, por isso que sua área foliar é muito grande, né? Então, assim,
é importante porque assim, você não precisa fazer os controles necessários, como você faz numa soja, num milho, numa cana-de-açúcar para produzir biodiesel do milho e o bioetanol do biodiesel da soja e bioetanol do milho, que os Estados Unidos, 80% deles é do milho, né? É, do milho. Então, assim, eu acho que essa aqui é a vantagem. Então, nós temos essas condições no Brasil. Acho que a pesquisa foi bem em cima disso aí. Só para resumir, eu fiz, para mim poder fazer essa fermentação, eu fiz pré-tratamentos com ácidos e algumas coisas para que eu pudesse quebrar as estruturas, abrir fendas, buracos, para que eu pudesse depois colocar a enzima e fazer a fermentação. O rendimento no meu trabalho, o rendimento foi um rendimento de 89%, um rendimento fantástico, excelente. tá? E assim, nós temos capim-elefante hoje aos montes, principalmente na nossa região, que nós temos uma região fantástica para gado de leite, suínos, né? Legal, Então, porque né, uma pesquisa que tem um resultado extremamente aplicável. E como que a gente repassa esses resultados para que a indústria passe a utilizar isso e que isso possa ser utilizado para o consumidor? Primeiramente, as publicações. Né? A ideia é levar as publicações cada vez mais, avançar mais em artigos, em eventos. Esses processos vocês solicitam patente também ou não? Então, quando é uma situação nova, né, aí se solicita patente. Nesse trabalho que nós fizemos, nós usamos uma enzima comercial que já tinha uma estrutura, só que nós usamos na região de Toledo. Entendi. Então, nunca ninguém fez aqui na região para saber. Porque, como o Abel disse, cada região é uma região, cada planta numa região é uma planta. Exato, porque o solo é diferente, a exposição, a parte climática é diferente, e tudo isso vai modificar aqueles metabólitos secundários de produção da planta e muda o contexto estrutura. estrutura. É isso aí. Perfeito. E você, Abel, no teu projeto vocês desenvolveram o quê? Você trabalhou também com capim-elefante? Não, a minha área de pesquisa é biogás, né? Biogás. E o biogás ele é o seguinte, é um biocombustível muito fácil de se produzir, ele basicamente acontece com a biomassa, né, inserida num reator, que é o biodigestor, e dentro desse biodigestor eu tenho uma mistura de sólidos e líquidos, né? Em torno de 90% líquido, 10% sólido, onde é misturado, vai para o reator, lá dentro acontecem fermentações, né? E a ação de bactérias e micro-organismos que culminam na produção de biogás, né? O ambiente, ele é um ambiente que acontece a reação através de meio anaeróbio, ou seja, não tem oxigênio. Sim. Né? Esse é o biogás que nós chamamos de primeira geração. O que eu estou trabalhando agora com biogás de aterro sanitário. O aterro sanitário, ele recebe resíduo sólido urbano, é considerado também biomassa, né? E é extremamente interessante aí para a produção de energia. Até quero reforçar aí um apelo ambiental ao nosso público aí, para que façam a separação correta do lixo na sua casa, nos comércios também, para que vá apenas a fração orgânica para o aterro sanitário. Pois o aterro sanitário ele é um grande reator, né? Se nós formos verificar, ele é um grande biodigestor, na verdade. Né, a produção de biogás ela é muito expressiva e é um biogás aí que em alguns casos eu posso utilizar ele praticamente in natura, né? Embora o biogás ele precise ser filtrado. Sim. E a minha pesquisa ela consiste basicamente em desenvolvimento de filtro para limpeza de biogás. O biogás ele tem alguns contaminantes, né? O material desejado é o metano, que é o CH4, né? A fórmula química dele. Porém, eu tenho dióxido de carbono, eu tenho alguns materiais que são resíduos aí de perfumes e silicone, que são os silanos, no caso do biogás de aterro sanitário e de estação de tratamento de esgoto. E tenho também o gás sulfeto de hidrogênio, que ele é altamente corrosivo. E ele acaba gerando oxidação em partes de motores, dutos,
e nós trabalhamos na parte de desenvolvimento de filtros para retirar essas impurezas, né? Os combustíveis, não só biogás, mas todos eles estão em constante desenvolvimento, e atualmente nós estamos aí desenvolvendo o biometano, que é um biogás de segunda geração. Ele não vai mais oferecer esse risco aí de corrosão por agentes aí que não são desejados no biogás. E vocês acham assim que o estudo que vocês fazem no laboratório de vocês, eles têm um foco maior para ser empregado esses biocombustíveis na automação, ou tem outros focos também que pode ser utilizado, não só pensando no carro e... A ideia sempre é diversificar uma matriz energética, né? Por isso que eu estudo biogás, o meu colega aqui, Manuel, estuda etanol, eu tenho colegas que estudam biodiesel, energia eólica, fotovoltaica. Nós precisamos desenvolver alternativas que não comprometam o meio ambiente, né? Que não gere danos ambientais e que tenham um custo interessante. O impacto para a parte ambiental é bem menor nesse caso. Eu acho que essa aqui é a ideia. Eu acho que essa aqui é o foco de qualquer trabalho de energia renovável, é você reduzir o impacto no meio ambiente. Porque nós estamos vindo aí de crescimento e aumento de população, e aí começa a situação de um contraste de ideias entre produção de alimento e produção de energia renovável. Que nós percebemos hoje que não existe muito essa competição. Por que eles falam muito? Porque nós não estamos explorando os locais desejáveis. Então hoje, só para colocar, nós temos hoje na faixa de 33% da área plantável aqui no Brasil. É verdade. Nós temos 67% a trabalhar sem mexer com os biomas amazônicos, os biomas, as partes de reservas. Então, assim, nós temos muita área para se trabalhar. Então, acho que, por isso que, eu gosto muito da pesquisa, eu acho que ela traz, né? Ela traz muito incremento para isso. Não é à toa que a soja saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Mato Grosso, foi pesquisas para adaptações, isso, para fazer adaptações. E você falava assim, trigo no passado, plantar só no Rio Grande do Sul por causa do frio. Hoje não. As maiores produções de trigo estão sendo no Mato Grosso. Nas áreas quentes. Então são pesquisas, não veio do nada. Exato. Né? Só para falar da diferença entre o engenheiro agrícola e o agrônomo, quando você tem uma empresa de máquinas, por exemplo, uma plantadeira, ela não vai construir do nada. Ela vai pegar a ideia do agrônomo, como vai plantar, levar para o engenheiro agrícola e vai bolar, e os dois vão trabalhar em conjunto. Porque tem que saber profundidade, como colocar, aí vai entrar a parte dele, e depois entra a parte fisiológica do engenheiro agrônomo, né? Então, assim, acho que é bem interessante. Perfeito, as profissões que se casam, se casam, isso. Belíssimo trabalho que vocês desenvolveram, de extrema importância, que tem um apelo e uso social enorme. Eu agradeço muito a participação de vocês por terem vindo partilhar os conhecimentos conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. A você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.